Glória a Deus. Amém. Nós gostaríamos de conhecer as pessoas que hoje estão nos visitando pela primeira vez. Se puder me ajudar, por gentileza, com as luzes. Queremos conhecer as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Você que está aqui pela primeira vez nos visitando, você poder levantar uma das suas mãos, por gentileza. Nós queremos te conhecer. Aqui temos alguém, temos uma jovem, desculpa que as luzes estão. Temos uma jovem aqui, uma jovem desse lado. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez desse lado aqui? Não tem? Desse outro lado aqui tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Amém. Nós temos uma pessoa aqui atrás, não é? Deus te abençoe muito e seja muito bem-vinda. Esta é vossa casa também. E nós estamos muito felizes porque nesse final de semana nós vamos ter momentos extraordinários. Vamos ter o batismo, onde quase 50 pessoas vão se batizar. Vai ser uma glória, uma festa. É isso aí. O nosso pastor está retornando. Ele estará conosco nesse final de semana. Graças a Deus, a Nora e a Netinha já estão em casa, estão com saúde. Graças a Deus, obrigado pelas orações de cada um de vocês. E o nosso pastor estará dando mais informações nesse sábado e domingo, tanto no norte quanto aqui no sul. E vai ser uma grande bênção, amém? E nós queremos dar as bem-vindas de novo ao pastor Agenor, pastor Alessandra, que estiveram no Brasil, né? Depois de 20 anos. Jesus amado, glória a Deus. 20 anos? Não mudou quase nada, né? E o presbítero Fred e a Fábio também estão de volta de férias. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma palavra que está no meu coração. E eu continuo no livro Cântico dos Cânticos, no capítulo número 2. Se vocês puderem me acompanhar no capítulo 2. Esse maravilhoso livro, Cântico dos Cânticos. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu vou dar continuidade a uma palavra que eu tinha ministrado uns dias atrás, a respeito do encontro. O encontro com o amado. A amada e o amado se encontrando. O que é que acontece depois desses encontros? Deus ministra uma palavra no meu coração. Capítulo 2 desse livro maravilhoso. Enquanto você procura a sua Bíblia, quero agradecer a Deus pela riquíssima oportunidade de nós estarmos aqui e aos nossos pastores que estarão conosco nesse final de semana. Pastor Paulo, pastora Marta também, muitíssimo obrigado. Pastor Adilson, pastora Mariana e todos os outros pastores, pastoras, amigos nossos, obrigado de coração. E essa jovem aí, com o cabelo mais bonito da catedral, eu amo muito o teu cabelo desse jeito, viu? Já é a segunda vez que eu falo. Segundo capítulo do livro Cântico dos Cânticos de Salomão, versículo 15 até o versículo 17, vai dizer assim. Eu quero que vocês me acompanhem nesse pensamento meu. Versículo 15 diz: peguem todas as raposas, as raposinhas, as pequenas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Versículo 16 vai dizer assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Versículo 17 diz: antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, volte para mim, meu amor, como a gazela, como o jovem servo nos montes
íngremes. Os versículos antes, a Bíblia vai falar sobre o encontro do amado com a sua amada, aonde o amado sai à procura da sua amada. E ele tem bem claro quem é a sua amada e começa a declarar o seu amor por ela. O amado começa a dizer quem é a sua amada, porque a escolheu, como a compara com alguns adjetivos e eles têm um encontro. Nesse encontro há uma transformação. Toda vez que Deus sai ao nosso encontro, Ele sai para mudar algo na nossa vida, para nos transformar e para nos marcar. Não é sempre que Deus sai ao encontro de alguém. Geralmente é o ser humano que sai ao encontro de Deus. E essa tem sido a nossa búsqueda, a nossa procura todos os dias, procurar a Deus, a presença dEle e ter encontros com Ele. Mas existem momentos, tem dias na vida, cujos quais Deus sai do seu lugar para se encontrar com a sua amada. E nós vemos um momento aqui, que a amada começa a ouvir e a ver o amado chegando próximo dela. E nesse momento os dois têm um momento de encontro, um momento romântico. O amado representa Deus na nossa vida e a amada é a igreja, nós somos a amada dele. E nesse encontro há uma junção de amor, de paixão. E eles começam a ter esse encontro de apaixonados. Sabe quando você está apaixonado, você não... É isso aí, eu também sei. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, ore. Mas os dois agora têm um encontro. E esse encontro é maravilhoso, porque ela começa a dizer que o amado está vindo, e ele está pulando sobre os montes, ele está vindo sobre os vales, e ouçam o amado, ele está chegando, olham, ele está ali, e o amado chega, e os dois têm um encontro marcante. E é durante esse encontro que nós precisamos prestar muita atenção, porque sim, nos encontros, os apaixonados têm um momento maravilhoso. No encontro, nós como amada, nós somos restaurados. Nos encontros com Deus, com o amado, nós somos curados. No encontro com Deus, a nossa alma recebe um alívio, a nossa alma é revigorada. Nos encontros nós somos reanimados, reavivados. Nos encontros nós recebemos tudo que nós precisamos para continuar caminhando com o amado. Será que tem alguém aqui que já teve algum encontro com Deus e você poderia dizer depois daquele encontro, eu nunca fui mais a mesma pessoa? Será que tem alguém aqui que possa dizer, não, o amado, quando ele veio ao meu encontro, meu Deus, eu estou apaixonado até hoje? E então, há um encontro de amor. Há um encontro que tira o nosso foco da vida real e começa a nos levar a uma cena, a uma circunstância meio que de fantasia, porque a gente não consegue viver só naquela cena de amor para sempre. Sabe aquela frase bem famosa, se eu pudesse, eu pararia o tempo para eternizar esse momento contigo. Muito romântico, né? Mas é fantasia. A gente não pode parar o tempo
Mas o que sim a gente pode é se manter apaixonado, mas prestando muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós estamos apaixonados, nós temos a tendência de baixar a guarda, porque a gente se foca tanto naquele momento que tudo o que está acontecendo perto da gente já não tem importância, porque a gente quer aproveitar aquele momento de paixão. Então a amada está tendo esse momento de paixão com o amado, e é como se aquele momento tivesse sido eternizado, e tudo para que eles possam ter aquele encontro, e isso é maravilhoso, e todos nós precisamos ter um encontro com Ele. Mas nós podemos ter tido um encontro com Ele, e mesmo assim descuidar a vinha do amor que fala no versículo 16. Nós podemos estar com Ele, com o amado, mas mesmo assim descuidar a vinha do amor. E qual é essa vinha do amor, pastor? A vinha do amor é a nossa vida espiritual. A vinha do amor representa a gente, representa como nós cuidamos da nossa vinha para receber o amado no dia do encontro. Então, nesse momento tão romântico, o amado começa a ter um encontro com a amada, e agora tudo para, porque tudo se foca nele, nela e nela nele. E aquela cena romântica, e é como se os dois começassem a caminhar pelos vinhedos, apaixonados um pelo outro, sem preocupações do que está acontecendo com as outras pessoas, com os vinhedos. Por quê? Porque eu só quero saber da minha amada, e a amada só quer saber do amado. Então o amado e a amada, eles começam a caminhar pelos vinhedos. E aí eu imaginei, porque eu peguei a minha amada e a gente começou a caminhar junto. Vem, amada, vem, minha amada. Não, mas sobe aqui, minha amada, não fica lá embaixo não. Tem como passear juntos. Maestro, é uma música romântica. Sabe aquele momento romântico que todos vocês não existem aqui, é só eu e ela, e eles estão apaixonados e não têm interesse no que está acontecendo tudo aqui, porque isso aqui é como se nós estivéssemos, porque nesse momento desse encontro os dois estão vivendo esse momento de amor. Mas como que você sabe isso, pastor? Você lendo o versículo 1 até o versículo 14, é só uma cena de amor, de um encontro do amado, falando bem da amada, ou esperando a chegada do amado, e o amado chegando, e eles se encontrando. É uma cena romântica. E nesse caminhar, o amado fica apaixonado pela amada, ela vai dando voltinhas, dá um abraço nela, dá um beijo. É muito romântico. É ou não é? Só que aí chegamos ao versículo 15. E esse versículo aqui, ele abriu os meus olhos para ver algo que eu nunca tinha percebido. No versículo número 15, a amada começa a dizer, depois daquele encontro tudo romântico, ela começa a dizer assim: apanha as raposas, aquelas pequenas raposas. E eu comecei a pensar, mas como assim? Agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas.
porque elas têm a capacidade de destruir o vinhedo do amor. E aí eu comecei a pensar, de uma cena tão romântica, agora a amada começa a falar sobre a destruição do vinhedo do amor. E aí que eu comecei a perceber que normalmente o que destrói as vinhas não são as raposas grandes, são as raposinhas, as pequenas raposas. E aí Deus falou comigo e Ele diz, normalmente o que destrói a vida de um crente não são os pecados grandes, são as raposinhas. Normalmente o que vem para destruir o vinhedo do amor não é aquela raposa que você diz, meu Deus, parece um cachorro, alemão ainda. Não, são aquelas raposinhas que você olha para elas e fala, que fofinho. Mas de fofinho não tem nada, porque elas vêm para destruir mesmo. O ser humano tem uma grande qualidade de saber analisar e comparar tudo aquilo que possivelmente possa ser como uma pedra de tropeço na vida dele. Só que o ser humano utiliza isso para o lado extremo. A pessoa diz, pastor, eu nunca matei. Raposa grande. Mas quantas vezes na tua mente você já matou alguém? Raposinhas. Pastor, eu nunca traí a minha esposa. É raposa grande. Mas e os teus olhos, quantas vezes se desviaram? Raposinhas. Não são as raposas grandes. Eu nunca matei ninguém, pastor. Não. Ninguém vem para matar ninguém no começo. Porque o começo sempre é com aquelas raposinhas pequenas. Aquelas raposinhas que a gente não presta atenção, não dá valor nelas. A gente acha que são insignificantes na nossa vida, mas as raposinhas, elas vêm para destruir, e quando elas destroem mesmo. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre o que as raposas pequenas são capazes de fazer. E tem 3 coisas que elas fazem na nossa vida. As pequenas raposas, primeiro, elas têm a capacidade de destruir a vinha que tanto você tinha cuidado para manter desse jeito. Você se esforça para construir uma vinha maravilhosa. Você se esforça para manter o teu vinhedo de tal maneira que é agradável o amado te visitar sempre, porque você colocou as decorações, construiu as plantas, você decorou tudo de tal maneira que tem prazer de estar aí. E todo esse esforço, ele vai para o lixo em um instante, quando as raposinhas têm brecha para entrar. Toda a nossa capacidade de construir um vinhedo, seja ele de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para outro, de um ano para outro, de uma década para outra, ela é capaz de ser destruída em um instante. Então não interessa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos de ser crente, porque em um instante as raposinhas podem destruir tudo que você construiu a vida inteira. É um momento de vacilo, é um momento de cabeça quente, é um momento, é um instante que você abre as brechas para as raposinhas
E quando elas vêm para arregaçar. Elas nunca vêm pela porta da frente. Mesmo que elas queiram marcar a porta da frente, mas elas não se apresentam na porta da frente. Elas estão sempre buscando brechas por onde elas possam entrar. E a brecha mais pequena e insignificante, ao nosso ver, já é suficiente para elas entrarem no nosso vinhedo e destruir tudo. Não interessa o tamanho da brecha, sempre haverá uma raposa do tamanho da brecha que você abre. Não interessa quão pequena seja a brecha, sempre terá uma raposinha esperando abrir-se a brecha. Então a primeira coisa que as raposinhas vêm fazer, elas vêm destruir. Elas não se importam quanto tempo você demorou para construir aquilo. Elas não se importam quanto dinheiro você investiu para construir aquilo. Elas não se importam quanto tempo você jejuou, quanto tempo você orou, quanta Bíblia você sabe. O que elas querem é destruir. E é isso que elas fazem. As raposinhas, sabe, elas dá vontade de pegar uma delas. E eu já te conto por quê. Fala para a pessoa que está do teu lado com muito respeito. Fala assim com muito respeito. Mas olha bem dentro dos olhos dela e diz para ele: as raposinhas estão esperando a tua brecha. Você acha que não, mas elas vêm no momento que menos você espera. Você acha que não, mas elas vêm no momento que você está dormindo. Elas vêm no momento que elas sabem que não tem alguém observando, vigiando, cuidando. Elas vêm no momento que você se relaxa. E tudo que elas esperam é uma pequena brecha. Fala comigo, repete comigo: pequena brecha. Nunca foi sobre as brechas gigantes. Sempre foi aquelas brechas pequenininhas que arrebentam a gente. Segunda coisa que as raposinhas fazem: elas marcam o seu território. As raposinhas, elas marcam o seu território. Quem já viu algum cachorro marcar seu território? Como é que os cachorros marcam seu território? Fazendo xixi. Mas as raposinhas, elas marcam o seu território não somente fazendo xixi. Elas marcam o seu território fazendo popô. Mas como assim, pastor? Pois é. São fatos reais e uma história verídica. Teve um dia que a minha amada teve uma maravilhosa ideia de colocar uma tenda no nosso jardim. Sabe aquela tenda que tem as paredes, que você fecha elas com um zíper? A tenda. Aí eu falei: legal. Só que ela quis colocar uns sofazinhos lá fora, junto com a tenda. Uma mesa, uma decoração, umas flores. Coisa linda. Coisa maravilhosa. E lá nós tivemos alguns dias muito agradáveis, nesse maravilhoso sol que está fazendo. E lá nós colocamos aquela maravilhosa tenda. Sofás,
Estava tudo bem organizado, bonito. Demorou muito tempo para deixar desse jeito. 4 homens para colocar aquela maravilhosa tenda. Não é aquela tenda que você abre, tá, irmãos? É aquela que tem parafuso e tal. Mas estava tudo maravilhoso. Barraca de camping. E essa barraca de camping estava ali no meio do nosso jardim. Até que quinta-feira passada, foi, né? Eu decidi dar um passeio em Londres. E nós ficamos o dia inteiro fora de casa. E nós fechávamos a barraca com todas as paredes e o seu zíper. Só que a nossa barraca estava faltando a parte da frente, que conecta as 2 paredes da frente com uma através de um zíper. E veio uma outra parede, um outro negócio, a gente colocou, deu uma maneira de colocar para tentar fechar. E nos primeiros dias funcionou de uma maneira ótima. As raposas vinham em casa, aí ficavam próximo, mas não entravam. Só que nesse dia nós fomos passear e a gente esteve o dia inteiro fora de casa. E o vento começou a soprar bastante. Então, abriu-se uma brecha naquela barraca, naquela tenda. E eu estou super ligado com as raposas na minha casa. Então, todo dia de manhã à noite eu saio no jardim para marcar o meu território. Eu estou ali. Estou ensinando meu filho como marcar território. Ele está aí comigo. A gente voltou 11 horas da noite, quinta-feira passada. A primeira coisa que eu pensei, depois de entrar em casa, eu fui lá procurar no jardim se está tudo bem. E eu entrei. Eu saí para o jardim e eu vi que a barraca, a tenda, estava aberta. E, chefe, me dá uma música de FBI. Cena de crime. Esse crime está muito inocente. Eu cheguei em casa, eu fui no jardim, eu vi aberta aí. Eu abri, e quando eu abri, Jesus amado, era uma cena de crime. Se o tanto de popô que tinha lá dentro fosse sangue, lá tinha sido o encontro de 2 gangues. Porque elas vieram e não somente fizeram popô aí dentro da tenda, no chão, mas elas subiram nos sofás. E elas começaram a marcar o seu território, pastor Paulo, no sofá. Mas não, elas não somente sentaram e marcaram o território. Elas sentaram e começaram a se arrastar. Não era um popô, era um popô que vinha sido arrastado de um lado para outro, em vários lugares, em todos os sofás. Começaram a morder as almofadas, os cushions do sofá.
fizeram xixi à vontade. Parecia uma cena de crime, estou falando de verdade. Era tanto por todo lado, que eu fiquei em choque. Eu olhei para trás, eu falei para ela, vem ver. Ela falou, não. Eu falei, olha aqui, isso é uma cena de crime, você não acredita? Ela falou, não vou não. Eu estou sensível, meu estômago está sensível hoje. Aí eu pensei, mas a ideia de colocar esse aqui não foi minha. Aí ela falou assim, aí eu falei para ela, não consigo, hoje eu não consigo. Amanhã eu vou limpar isso aqui. No dia seguinte eu voltei. E para nossa alegria, a situação tinha piorado. Elas voltaram durante a noite. E onde não tinham feito, eles fizeram. E essa teoria de que fez e se arrastou não é uma teoria. Eu vi. Ontem eu vi uma fazendo na frente da minha casa. Eu chamei, amor, olha aí, não estou mentindo. Ela sentou, fez e começou a se arrastrar. Quando eu fui limpar, eu demorei pelo menos 3, 4 horas para limpar aquilo tudo. Só que a questão não foi o limpar, porque tudo foi para o lixo. Não tinha como salvar mais nada. Sofás para o lixo. Os cushions para o lixo. Tudo foi para o lixo. Quando tudo estava indo para o lixo, ela falou, e se a gente tentar fechar de uma outra maneira? Eu falei, não, acho que aqui só vai ficar o teto da tenda e acabou. Mais nada. Sofá nenhum, nada. Porque eu tenho que limpar. Porque ela tem estômago sensível. E a quantidade de popô que eu limpei, meus irmãos. Na minha vida, com os meus 2 filhos, nunca foi assim. Era de todo tamanho, de todo tipo de textura. Eu passei, vocês também têm que passar um pouquinho. E eu limpei. Eu limpei. Não é suficiente você falar para a raposinha, vai embora. Porque uma vez que elas vêm, elas marcam seu território. Então dizer vai embora já não é o suficiente. Agora você tem que ter o trabalho de se desfazer com as marcas que deixaram na tua vida. Pastor, as raposinhas já não entraram mais na minha vida. Tudo bem, mas e as marcas que deixaram, você já limpou? Não adianta falar para ela, vai embora, vai embora. Mesmo que todo dia eu tento pegar uma pedra. E se eu vejo um no jardim, eu tento acertar o olho da raposa, o olho dela. Mas eu nunca consigo, elas são muito rápidas. Eu estou até pensando, nem vou falar o que estou pensando fazer com elas. Haverão sinais. Vai que tem alguma por aqui ouvindo. Porque elas me perseguem, sério. Por onde eu vou, sempre eu vejo uma. E naquele dia que a gente voltou, tinha uma na porta da minha casa. Na entrada. Pum, na frente. A porta é aqui, fez aqui. Foi o diabo mesmo. Pastora Rosana, você está rindo, né? Cuidado, que vai que chega o seu dia. Não, tem o pastor Baldê para fazer isso. Mas falando sério, essas raposinhas que invadem o nosso vinhedo, elas não vêm somente para destruir. Elas vêm para
marcar seu território. O nosso papel não é somente fechar as brechas, mas é também limpar todo o estrago que elas deixaram na nossa vida. Terceira e última coisa que elas fazem. As abençoadas não caminham sozinhas. Elas andam em tribos. Quando uma vê que tem um lugar onde possa entrar através de uma brecha, vai lá e chama umas 3, 4, 5. E eles vêm e fazem a festa. Como eu sei? Porque é impossível ter tanto popô dentro de uma raposinha. Então pelo menos tinha umas 3 ou 4 que entraram no nosso jardim. A grande questão nossa não são as raposas. Deus falou para mim naquele dia. E a amada que teve a ideia de colocar tudo lá fora, falou assim para mim: aí ó, já tem mais uma história nas pregações. Nasceu a pregação aí mesmo. Glória a Deus pelo amado, né? Que limpou tudo. O nosso problema como ser humano não são as raposas. São as insignificantes, as raposinhas. Quando uma entra e vê que tem acesso, ela vai e chama mais. E aí eu lembrei uma passagem em Mateus, capítulo 13, capítulo 12, isso, versículo 43 a 45, eu nem vou entrar, não precisa nem colocar, mas a palavra diz: o espírito maligno vai procurando lugar aonde pousar, e onde vê que tem uma casa que está limpa, mas tem brecha, ela entra. Quando vai, entra e depois sai, tentam limpar a casa, mas não fecham a brecha. Esse espírito maligno vai, chama 7 piores do que eles e volta para essa casa. E o estado prostreiro dessa casa é muito pior do que o estado inicial. E Deus falou para mim: o grande problema nosso é que a gente se foca demais nas raposas, mas tem deixado as raposinhas entrarem sem a gente se dar conta, sem a gente perceber. Deus falou para mim: as raposinhas são as culpáveis dos vinhedos destruídos nos últimos anos. Por isso eu queria que você nessa noite pensasse isso comigo. Quais têm sido as raposinhas que você tem deixado entrar no teu vinhedo? Por mais insignificante que você pense que elas são, em algum momento elas vão chamar outras para destruir tudo que você construiu, se esforçou para cuidar. Em um instante elas são capazes de destruir tudo que você vem construindo uma vida inteira. É um momento de prazer, são 3 minutos de prazer que acaba com a vida de um casal. É uma decisão no momento equivocado, no lugar equivocado, que pode acabar com a vida de um cidadão. É uma decisão que a gente toma que é capaz de destruir tudo que a gente vem construindo. E Deus falou para mim: essa aqui é uma advertência para nós. Ele falou: começa a dar
e a prestar mais atenção às raposinhas na tua vida. As coisas pequenas que acontecem, as pequenas brechas que você está dando, são as que mais você precisa prestar atenção. Por isso que no versículo 16, na parte B, a amada vai dizer, depois de dizer, um amado é meu, eu sou do meu amado, ela diz, e ele pastoreia o seu rebanho no meio dos lírios. Porque onde tem um pastor, as raposas não entram. Aonde o pastor está presente, as raposas não têm acesso. Aonde o pastor está presente e permanente, elas não terão mais a capacidade de poder entrar nos vinhedos do amor. A grande questão não é ter o pastor dos pastores, que é Deus na tua vida, é que você somente o quer no momento que você deseja, no momento que você precisa. A gente tem o pastor, Deus, na nossa vida, de maneira parcial, part-time, só vem para limpar quando precisa. Ou de momento integral, mas nos horários que nós queremos. Mas a proposta do pastor Deus é permanecer nas nossas vinhas, permanecer na gente. Porque se Ele estiver com a gente, as raposinhas não terão acesso, porque onde elas percebem que tem alguém cuidando, elas nem chegam perto. E no versículo 17 ela termina dizendo: volta, meu amado, volta o mais rápido que você puder. Porque elas começaram a entrar no vinhedo e estão destruindo tudo. Mas quando você está aqui, elas não têm acesso. Então ela diz: então volta, meu amado, volta como aquela gazela, com rapidez, vem logo, volta logo. Porque esse vinhedo está quase pronto para ser destruído. Ou esse vinhedo já foi destruído, eu preciso do amado. Eu vim falar com pessoas nessa noite, que o seu vinhedo praticamente está destruído, e você está clamando e gritando para que o pastor volte de novo dentro do teu vinhedo. Eu vim falar com pessoas aqui que o seu vinhedo está quase pronto para ser destruído, porque você deixou as raposinhas entrarem, tudo saiu do controle das tuas mãos, e agora você não sabe mais o que fazer, e você vem clamando a Deus por ajuda. Hoje ajuda, ela chegou. Hoje ajuda é o pastor entrando no teu vinhedo, mas não entrando só para limpar as marcas, para tirar as raposinhas. Hoje o pastor veio e é para ficar e permanecer dentro do teu vinhedo, porque se ele estiver, as raposinhas nunca mais voltarão na tua vida. Eu não estou falando que você nunca mais terá nenhuma luta ou aflição, mas eu estou dizendo, se ele estiver, mesmo que eles venham, ele vai te ajudar. Porque aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, receberá paz e segurança. Eu vim falar com pessoas que já sabem que essas raposinhas estão arregaçando com teu vinhedo. E aí no teu lugar, eu vou pedir para você ficar em pé e fechar os seus olhos por um instante. Porque Deus falou para mim, é maravilhoso o encontro, mas vocês baixaram a guarda. Vocês se relaxaram demais. Nessa correria de fazer as coisas de Deus, vocês